tarde, gente. Globo Esporte só começando. Daqui a pouco, jogaço do Fluminense. 5-3 no Galo, atual campeão brasileiro e da Copa do Brasil. E tem também a derrota do Flamengo pro Bragantino, que deixou o emprego do técnico Paulo Souza por um fio. E é por isso que a gente vai ao vivo agora para Atibaia, onde a delegação do Flamengo está hospedada. A Júlia Guimarães está por lá para atualizar a gente sobre a situação do português. Boa tarde, Júlia. Tudo bem? Oi, Gil, tudo bem? Boa tarde para você e para todo mundo ligado no Globo Esporte. A situação do Paulo Souza no Flamengo é a seguinte: a demissão dele já é uma certeza entre os dirigentes do clube. Só que ela não foi oficializada ainda, não foi concretizada por alguns motivos. Um deles, por exemplo, é porque o Flamengo não tem mais um auxiliar fixo que poderia assumir de forma imediata e interina. O Marcelo Salles e o Maurício Souza, que eram auxiliares fixos do clube, foram demitidos no início do ano. Eles, inclusive, já assumiram o Flamengo em situações semelhantes, só que eles foram demitidos assim que a comissão técnica portuguesa chegou. Um outro motivo também é porque o Flamengo ainda monitora os principais alvos no mercado e não definiu ainda um treinador que poderia assumir de forma definitiva para esse restante de temporada. Enquanto o técnico Paulo Souza não foi comunicado da demissão, a programação segue normalmente aqui no hotel onde o clube está concentrado em Atibaia. Inclusive, o treinador e os jogadores estão almoçando neste momento e tem um treino programado, um treino regenerativo, marcado para as 4 horas da tarde, aqui mesmo no hotel. E não está descartada a possibilidade de o treinador comandar o Flamengo no próximo sábado, lá em Porto Alegre, contra o Internacional. O Flamengo treina hoje aqui no hotel, treina amanhã e viaja amanhã à tarde mesmo para Porto Alegre. A gente vai seguir acompanhando todas as informações que podem mudar a qualquer momento aqui, viu, Gil? Eu volto com você. É isso, né, Júlio? Situação esquisita de poder comandar o time no sábado, imagina. Mas pode sair ainda hoje, a gente tá ligado. Olha, e hoje também o Botafogo encara o Palmeiras fora de casa, ainda buscando a formação ideal no ataque. Se a história tivesse sido como o torcedor do Botafogo imaginou, talvez o personagem principal de hoje à noite fosse o Patrick de Paula. E o roteiro seria aquele: contratação badalada, imprescindível pro time, reencontrando o Palmeiras, ex-clube dele. Mas a realidade é outra. O foco não tá no Patrick, até porque ele nem vem sendo titular. E a equipe como um todo não vem convencendo nas atuações. A derrota pro Goiás abalou a confiança da torcida. O time tem ciência do que fez e do que não fez. E estamos trabalhando para que quinta-feira a gente consiga recuperar esses pontos. Depois de 9 rodadas, o técnico Luiz Castro ainda não repetiu uma escalação no Campeonato Brasileiro e segue fazendo testes para achar a melhor formação do time. As maiores dúvidas são no setor ofensivo. Então, antes de cada jogo, surge a pergunta: quem vai jogar do meio pro ataque? Tem sido difícil dizer com certeza. Dessa vez o técnico não vai ter o Diego Gonçalves, que está com dores na coxa e não viajou. Contra o Palmeiras em São Paulo, o time pode começar com Gatito Fernandes, Saravia ou Daniel Borges, Canu, Cuesta e Hugo, Oyama, Tietê ou Del Piage, Lucas Fernandes, Vitor Sá, Vinícius Lopes e Erisson. A missão vai ser enfrentar a defesa que menos sofreu gols no Brasileirão. Fora de casa, o Botafogo tem 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Eu vejo o Botafogo jogando melhor fora de casa, porque ele não tem a pressão da vitória, não tem a pressão da cobrança da torcida. O Botafogo tem muita dificuldade quando joga em casa, porque ele tem que propor o jogo, tem que criar alternativas. Para o torcedor, o jeito é ter um pouquinho mais de paciência e esperar para ver o que o Luiz Castro está pensando para hoje à noite. Olá, muito boa tarde para todo mundo. Domingo tem jogão na tela da Globo. O Vasco enfrenta o líder da Série B, Cruzeiro, aqui no Maracanã, às 4 horas da tarde. E a diferença entre os times voltou a ser de 7 pontos, depois que o Cruzeiro venceu o CRB por 2-0. O Bahia também venceu e reassumiu a vice-liderança da competição, 1-0 sobre o Sport. Mas o Vasco vem embalado pela vitória sobre o Náutico, primeira do time fora de casa nesta Série B. O resultado ajudou a dar mais tranquilidade à diretoria para seguir na busca por um novo treinador. Enquanto isso, o auxiliar técnico Emílio Faro segue à frente do time. O jovem Andrei Santos, convocado para a seleção sub-20, vai ser desfalque. Contra o Náutico, ele marcou o primeiro gol dele como profissional em bela jogada individual. Todos os 65 mil ingressos colocados à venda já estão esgotados. Como sempre, a nossa torcida fazendo um excelente trabalho fora de campo e com certeza a
gente vai dar nosso máximo dentro de campo para sair com essa vitória. É um sonho de todo moleque, né, tá vivendo isso. E já a derrota que aumentou ainda mais a pressão sobre o Paulo Souza no Flamengo, o golaço do Cano e o 5-3 entre Fluminense e Galo, melhor jogo do campeonato até agora. O clima em Bragança Paulista foi assim: protestos de um lado e provocação de todo jeito vindo do outro. Há coisas que eu não posso controlar e essas são aquelas que eu menos gasto energia. Acontece que mais uma vez o Flamengo esteve muito abaixo do esperado. Arthur, na primeira trave, a bola bem desviada para trás. Gol! O Andrés é quem toca para trás. Dá toda a condição para tirar qualquer dúvida do Luan Cândido, que ainda mergulha nela para tocar no fundo do gol. O Flamengo só conseguiu melhorar no finzinho da etapa inicial. Vitinho perdeu! Me expliquem o que o Vitinho fez, eu não entendo. A torcida está insatisfeita, com razão. Temos que melhorar muito para poder fazer um melhor jogo e conseguir essa vitória aí que é importante para nós, mas temos que melhorar bastante. Só que quem voltou melhor para o segundo tempo foi o Bragantino. Enfia na área, na trave! Minutos depois, o Flamengo teve esse pênalti marcado em cima do Andrés. Mas, com a ajuda do VAR, o juiz marcou impedimento do volante rubro-negro e anulou a penalidade. O árbitro de vídeo entrou em ação de novo depois dessa confusão do Léo Pereira e do Mateuzinho com o Luan Cândido. Léo e Luan levaram cartão amarelo, mas depois de ver as imagens, o árbitro voltou atrás e expulsou o lateral do Bragantino. A gente vê que o Luan Cândido, ele desfere, né, um tapa, né, no Mateuzinho, lance para cartão vermelho por ser no rosto. Paulo Souza, então, mudou a estratégia. O Mister me tirou ali para colocar o Gustavo, que é um jogador alto, para ir para essa bola alçada na área. Quem acabou indo pro ataque foi o Léo Pereira, que é mais baixo. E nos minutos finais, Arão quase empatou o jogo. Arão de cabeça! Segunda derrota seguida no Campeonato Brasileiro e, de novo, com mais uma atuação ruim dentro de campo. A saída do técnico Paulo Souza do Flamengo parece cada vez mais próxima e deve ser confirmada assim que o clube definir um substituto para o treinador. Então, por enquanto, Paulo Souza segue no Flamengo. Enquanto os holofotes têm se apagado cada vez mais para o português, outros prometem ser acesos muito em breve. Em Atibaia, o vice de futebol Marcos Braz e o diretor Bruno Spindel têm muito que conversar. Pessoal, com certeza melhor jogo do campeonato, né? Não, Fluminense e Atlético Mineiro deram um show no Maracanã. Vai para a galeria de vitórias inesquecíveis do tricolor. Frenético, nervoso, imprevisível, dinâmico, belo, emocionante. Apita Leandro Pedro Voaden. Um jogo épico. Um jogo para sempre. Fluminense e Atlético Mineiro. Difícil tentar escolher uma só palavra para definir um jogo que teve tanto lance bonito, tanta reviravolta na história. A partida começou com a torcida do Fluminense preocupada, mas também inspirada pelo Hulk, o artilheiro do Atlético. Hulk, verde. Verde por verde, só mais o Baby Yoda, que a força esteja com o Fluminense. Sim, a força estava com o goleador tricolor. A primeira de muitas oportunidades do Germancano. Essa parou na defesa do Everton. O primeiro gol bonito. Começou com uma jogada do Ganso, que veio pela esquerda e deu um passe preciso pro Luiz Henrique, que arrumou de calcanhar o chute colocado. Um lindo gol do Fluminense no Maracanã. John Arias é o nome da emoção. 1-0 Fluminense. O segundo gol saiu 10 minutos depois. O John Arias recebeu a bola ainda no campo de defesa. Foi tabelando com o Samuel Xavier até deixar o companheiro ao lado do gol. O cruzamento a meia altura encontrou o Cano pelo caminho. E ele encontrou o gol. Faz o L, Maracanã! Envolvente, toques rápidos e de baixo.
Não. Não é algo muito comum numa partida de futebol. Mas gol de barriga nesse clube tem história. Foi do Renato. Depois desse lance, qual torcedor do Fluminense não lembrou do gol de barriga do Renato Gaúcho? Aquele que deu ao Flu o título do Campeonato Carioca de 1995. Não sabia. É bom, né? Fazer gol. E de barriga melhor ainda. O Fábio fez uma defesaça na cabeçada do Eduardo Sacha. No lance seguinte, foi sair jogando com os pés e falhou. Deu a bola de presente pro Jair, que ajeitou pro Hulk, só escorar pra dentro. Cabeçada certeira, precisa. Hulk sempre presente, sempre ele. Mas o Flu não deixou o Galo comemorar por muito tempo. 2 minutos depois, o Luiz Henrique fez mais uma bela jogada e cruzou pra área. O lateral Samuel Xavier chegou que nem atacante. Se antecipou ao adversário e fez 3-1 no placar. 37 do primeiro tempo, Samuel Xavier tocando bonito de cabeça, ampliando. Enquanto Samuel ainda curtiu o momento com a torcida, o Hulk foi reclamar que o Luiz Henrique havia provocado Rubens, jogador do Atlético, no momento do gol. O jogo estava tão empolgante que nos acréscimos do primeiro tempo, o policiamento que faz a segurança do árbitro se enganou com o relógio e invadiu o campo antes do tempo terminar. Quem olhou rápido achou que era jogador chegando na área para o escanteio. O escanteio foi batido e no fim da jogada saiu o segundo gol do Atlético, Jair. Júnior Alonso faz o cruzamento, desvio do Jair de canhotinha. De repente passou o policiamento correndo de novo, mas dessa vez com motivo. Quando terminou o primeiro tempo, o técnico do Galo, Turco Mohamed, decidiu revidar aquela provocação do Luiz Henrique, que já tinha gerado mal-estar com o Hulk. E aí tudo virou um grande bate-boca entre jogadores e gente das comissões técnicas dos dois clubes. Aí eu saí, ele falou, sai comemorando, filha da... Aí eu não falei nada, só fiquei quieto. A segunda etapa trouxe logo de início mais um gol para botar fogo no jogo. O John Arias, autor daquele golaço no primeiro tempo, relaxou na saída de bola. E o Atlético soube rapidamente transformar o erro do adversário em gol de empate. Sacha, de cabeça, 3-3. E o cruzamento é preciso. Na cabeça de Eduardo Sacha, no contrapé do Fábio, aos 8 minutos do segundo tempo, empatando no Maracanã. Mas o grupo que foi mais eficiente acabou sendo justamente premiado. O Fluminense, e com 2 golaços. O primeiro do artilheiro e cada vez mais ídolo da torcida, Germancano. De primeira, acertou um chutaço no ângulo. Faz o L no Maracanã de novo! Um chute memorável! E para fechar, o gol do craque do jogo. Luiz Henrique recebeu esse super passe do André, ajeitou e cortou o marcador ao mesmo tempo e bateu forte para fazer o 5º e último gol do tricolor. Luiz Henrique, o menino que joga muito e mais um pouco. Não é normal num jogo tão grande como esse tomar 5 gols. Quando eu falo isso, não é culpando nossa defesa, é o coletivo geral. Eu acho que a gente fez um jogo sensacional. Para quem gosta de futebol, foi uma partida, foi uma grande exibição. Os jogadores estão extremamente parabéns e o torcedor que compareceu também. Foi um jogaço mesmo. O resumo da ópera tá ali. O Fluminense venceu, tá em 7º, o Flamengo perdeu, tá em 14º, pertinho da zona de rebaixamento. Goiás joga hoje, o Flamengo pode descer ainda mais. E o Botafogo também joga. Então, amanhã a gente atualiza tudo isso, tá bom? Valeu, abraço, até amanhã, tchau, tchau.